A paz do Senhor Jesus, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas desde já, a paz do Senhor Jesus. Nessa noite eu queria falar algo que o Senhor falou comigo ainda há pouco, que se encontra em Mateus, capítulo 14, no versículo 28 até o 31. Diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ainda há pouco eu aqui falando com o Senhor, e o Senhor ministrou algo no meu coração. Muitas das vezes a gente está igual Pedro. Sei que eu gosto muito de falar sobre Pedro, porque é uma das pessoas que ultimamente tenho me identificado muito. Pedro aqui vai falar sobre quando Jesus anda por sobre o mar. E eu fico pensando, Pedro naquele momento, quando ele falou: Senhor, se for mesmo o Senhor, eu quero ir ter contigo. Quando Pedro sai do barco, ele sai imaginando, pode ter a certeza em seu coração, mas ele ainda está duvidando se é mesmo Jesus. E ele simplesmente sai e vai até Jesus. Só que chega um momento em que Pedro começa a perceber e a ver que ele tem medo. Ele começa a perceber que ele é frágil, que ele é homem. Não é o que está escrito aqui na Bíblia, mas é o que eu imagino. Porque diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Pedro, quando ele saiu do barco, ele pensou em estar indo ver Cristo por sobre as águas. Só que Pedro sentiu medo e começou a afundar. Pedro duvidou de quem realmente era. E sabe qual foi o momento que Pedro conseguiu saber que realmente era Jesus? Quando ele gritou: Salva-me, Senhor. Naquele momento, ele não estava dizendo: Senhor, se é tu mesmo, me salva. Não, naquele momento, ele tinha certeza de que era Cristo que estava sobre as águas. E naquele momento, ele gritou: Salva-me, Senhor. Quantas e quantas vezes a gente vai precisar afundar para gritar: Salva-me, Senhor. Quantas vezes a gente vai precisar dizer: Jesus, eu não aguento mais. O medo me assolou e eu tô afundando. Quantas e quantas vezes você vai segurar uma carga que você não deve segurar mais? Quanto tempo você vai precisar fazer isso? Nessa noite eu quero dizer a você, assim como o Senhor me diz: tira a carga, sai do barco. Vem até mim. Se você afundar, se você começar a afundar, como Pedro afundou por causa do medo, porque simplesmente reparou em algo que não era Cristo, entenda, nesse momento, grite a Ele. Clame por Ele e Ele vai te responder. No versículo 31 fala: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Prontamente o Senhor vai estar lá para estender a mão para você e te levantar. Às vezes você não vai perceber, mas Ele te olha,
Ele te vê e Ele estende a mão dele. Muitas das vezes você vai ter que afundar para que você possa realmente compreender que se você clamar, Ele vem te ajudar. Compreenda isso essa noite, compreenda isso nesse momento. Não afunde, não espere afundar. Não espere chegar ao ponto de gritar. Tenha comunhão hoje, agora. Comece a falar com Ele nesse momento. Não espere afundar. Sai do teu conforto. Sai daquilo que parece ser bom demais. Pedro saiu. O barco era o lugar onde ele estava protegido. Mas Pedro compreendeu que o único lugar que ele poderia realmente e deveria estar era com Jesus. E ele foi o único que se dispôs a sair do barco. Se disponha nessa noite, nesse momento, a sair do barco. A sair da tua zona de conforto. Se disponha essa noite a sair daquilo que parece ser muito bom. Mas não se preocupe. Da onde você saiu, o Senhor vai te levar de volta. Só que nesse momento, Ele vai acalmar a tempestade. Lembra do que aconteceu com você há tanto tempo? Pois é. Ele vai te levar lá de volta. Só que quando Ele te levar de volta, Ele vai mostrar pra você que Ele tá com você agora. Você não tá mais sozinho. Você não tá mais lá em meio a uma tempestade. Quando Ele te levar de volta, Ele vai acalmar a tempestade. E por mais que você não acredite agora, Ele acalma a tempestade quando Ele chega. Por mais que você pense que Ele não tem esse poder, Ele tem. A Bíblia diz que ao voltar e eles entraram no barco, tudo se acalmou. Você vai voltar lá. Você vai conseguir voltar lá. Só que você não vai voltar mais sozinho. Você não vai chegar lá mais só. Você vai chegar lá com Cristo. E Ele já deu a ordem para tudo se acalmar. Você só vai chegar lá e vai glorificar ao nome do Senhor. E assim como fala no versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando você voltar para o barco, aqueles lá que ficaram vão glorificar o nome do Todo-Poderoso, do grandioso e maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Vão glorificar o nome do Deus Pai, porque só Ele merece a glória. Fique com essa palavra. Nessa noite, nesse momento, saia do barco. Encontre-se com Jesus. Ainda que você afunde no medo, na angústia, no desespero, lembre-se, você pode clamar a Cristo e Ele prontamente vai estender a mão para você. E quando Ele estender a mão, que te levantar, ainda que Ele venha falar que você tem pouca fé, Ele vai te levar de volta. E você vai perceber que com Ele é melhor estar. Amém? A paz do Senhor Jesus. Pai, guarda, protege, livra essas vidas. Seja com elas. Que em nome de Jesus a Tua palavra venha penetrar nesse coração. E que em nome de Jesus hoje possamos sair da zona de conforto e possamos ir ao Teu encontro. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus.